Ó, galera Beijo do Brasil Paraíba. inteiro, um beijo, ele é muito talentoso. Anderson. Boa tarde. O Primeiro Escalão tem hoje o privilégio de receber em seus estúdios, na OTV, aqui em São Paulo, o maestro, arranjador, compositor, escritor, diretor de televisão, maestro Júlio Medalha. Maestro, prazer em recebê-lo, um privilégio contar com a sua presença no nosso programa. Para auxiliar nessa entrevista, eu convidei a jornalista Tânia Miller, do blog Tânia Miller. Maestro, queria começar o programa aproveitando o gancho da Copa do Mundo, estabelecer um cotejo entre a formação de jogadores brasileiros que começam muito cedo, ganham notoriedade, vão jogar na Europa, e com os músicos brasileiros. O Brasil é um grande viveiro, um grande criador de músicos, de grandes talentos, instrumentistas e maestros. Por que o futebol tem essa notoriedade com os seus atletas, os jogadores brasileiros, e o músico brasileiro não tem tanta visibilidade, não tem tanta notoriedade como o atleta de futebol? Bom, eu diria duas coisas aí para responder a você. Em primeiro lugar, eu acho que o futebol no Brasil está um desastre, não ganha a Copa do Mundo mais, porque o futebol, como a música, é uma cultura popular espontânea. Sempre foi uma coisa uma coisa que estava no talento natural do brasileiro, né? Sim. Aqueles clubes de várzea que jogavam, que formavam, saíam gênios de lá, né? De repente começaram a se organizar demais a coisa, começaram a virar atletas. Agora são atletas, não são mais nem artistas nem jogadores, são atletas, né? Então, nessa vontade de estruturar, de querer organizar o futebol brasileiro e fazer dele uma ciência, aqui vai o volante, ali, eles vão com os computadores, quer dizer, acabou aquela espontaneidade que fazia a força do futebol brasileiro. A mesma coisa é a música no Brasil. No Brasil, a música popular era uma coisa maravilhosa, fazia parte da cultura brasileira como uma das suas formas de expressão mais brilhantes. Hoje em dia, você liga o rádio e a televisão, você sai correndo, enojado do que se ouve no rádio e na televisão do Brasil, porque tentaram industrializar a música popular brasileira e fazer dela uma coisa que dá muito lucro, né? Esqueceram de cuidar do talento, esqueceram de se relacionar bem com o talento e fazer desenvolver o talento. Então acabou, de um lado, a música brasileira nos rádios e televisão de boa qualidade, e o futebol, esse desastre que a gente vê. Antigamente, quando a seleção brasileira jogava, a gente ia ver por quanto o Brasil ia ganhar, não é? Nem assistir, de quanto vai ganhar hoje. E hoje, para fazer um golzinho, nessa Copa deu um esforço desgraçado, etc. Agora, a música brasileira, ainda do que resta, a música brasileira é muito ouvida no exterior, né? Villa-Lobos, por exemplo, é o compositor mais executado do Brasil no exterior, incluindo os de música popular. Ainda hoje? É. Ainda hoje, quanto hoje. tempo Villa-Lobos? Sim. E porque as sinfônicas tocam, os violonistas tocam, os pianistas tocam, né? E agora, a música erudita, de um modo geral, ouve-se pouco, né? Eu fiz muita música no exterior, vou fazer agora também Carlos Gomes em Budapeste, vou fazer em Atenas também, fazer a ópera o Guarani dele. Fiz na Bulgária, fiz em vários outros países, né? Divulgando. Villa-Lobos se ouve muito. Agora, na música popular se ouve muito Jobim, se ouve ainda os chorinhos brasileiros e algumas coisas assim de Jorge Ben, né? Se ouve bastante música. E tem países que têm predileção. Pelo Japão, por exemplo, ouve-se mais música brasileira lá do que aqui, né? Eu só acho importante a
a ida de artistas brasileiros. Fazem falando muito em música sucesso. clássica. Muito. Uma música clássica, por exemplo. Você acha que é importante a formação lá fora do maestro, Não, hoje do instrumentista? Hoje já é possível se formar bem aqui. Aqui. Hoje já se pode formar bem. Agora, solistas brasileiros tocando pelo mundo, tem muito de música erudita aí, né? O próprio programa que eu faço, o Prelúdio, já lançou uns 3 ou 4 que hoje fazem carreira internacional. Né? O maestro apresenta o Prelúdio todos os domingos ao meio-dia na TV Cultura, aqui em São Paulo. Isso. Tânia, por favor. Maestro, o senhor está falando de música em geral. O senhor transitou um pouco pelo tropicalismo. Como é que é um músico clássico tropicar por esta área? Bom, aconteceu por acidente isso aí, né? Quer dizer, eu sempre me interessei muito pela música popular brasileira, pela sua importância cultural, né? Sim. A música brasileira popular, ela tem uma qualidade internacional que raros países no mundo têm uma música dessa qualidade. Então eu sempre acompanhei demais os nossos grandes poetas da música, né? Mas houve uma época em que a música brasileira começou a adquirir uma certa sofisticação, e aí o Caetano Veloso foi assistir uma peça do Braulio Pedroso, chamava Isso Devia Ser Proibido, e cujos atores principais eram a Cacilda Becker e o Valmor Chagas. Eram os dois no palco, fazendo uma espécie de cabaré brechtiano, né, onde os dois conversavam, trocavam ideias sobre a música, sobre o teatro, sobre a vida pessoal, a vida em sociedade, a relação com a cultura, a censura, etc. Era uma peça muito interessante, ficou muitos anos em cartaz. E eu fiz a música dessa peça, então era uma espécie de cabaré brechtiano, porque de vez em quando eles saíam cantando, né? O Caetano assistiu essa peça e foi me procurar. Eu morava na Lapa na época e disse, olha, eu gostaria que você fizesse uns arranjos do meu primeiro disco solo. E aí ele sentou, pegou o violãozinho, liguei o microfone lá e ele, olha, tem essa música aqui, por enquanto se chama Tropicália. Aí ele grava, pom pom, pom pom, sobre a cabeça os aviões. E aí eu fiz um arranjo que teve algum significado na época, porque eu misturei outras coisas, umas falas. Não, até hoje é atualíssimo. Até hoje é atualíssimo, que vanguarda. Foi uma coisa que na época teve algum significado e mudou o próprio conceito de arranjo, que o arranjo era uma coisa feita assim, não citava o nome dos arranjadores nos discos, não sabia bem o que ia acontecer. O arranjo passou a ser importante no arranjo também. Na época teve um grande significado aquilo e o próprio movimento tropicalista foi muito abrangente, porque trouxe para dentro da música popular brasileira um monte de componentes novos, intelectuais, artistas, pessoas de outras áreas, pessoas de teatro, né? De cinema, passaram a se interessar pelo assunto, virou uma coisa mais universal. Quer dizer, o tropicalismo não foi um mero cancioneirismo, mas foi um movimento cultural muito importante dentro da cultura popular, que na época puxou o carro da movimentação cultural brasileira como um todo, né? O senhor disse no início da entrevista, Maestro, que as emissoras de televisão, tirante as emissoras públicas, não dão espaço para a música popular brasileira, não dão espaço para a música clássica. O que teria que ser feito para a mídia apoiar a música clássica, apoiar a MPB, abrir espaço? E por que isso acontece? Os diretores de programação das emissoras não têm um olho clínico para detectar? Olha, isso é uma coisa, importante? Isso é uma coisa muito complicada da gente analisar e propor soluções, porque já houve um tempo no Brasil em que o que havia de melhor na música estava nos veículos de comunicação mais potentes, com maior audiência, né? Os famosos festivais da TV Record, por exemplo, dos anos 60, né? O senhor fez com o Solano Ribeiro? Fiz parte daquilo tudo. Quanto mais subia a audiência, quanto mais subia a qualidade da música, mais subia a audiência, né? Tem o famoso Festival de 67, né? Que até foi feito um filme, que tinha Domingo no Parque, Alegria, Alegria, Eu e a Brisa, Ponteio, Roda Viva, músicas que em nenhum lugar do mundo tem coisa dessa qualidade. Esse programa deu na finalização 94 ponto alguma coisa de audiência. O Paulinho Machado de Carvalho, que era o dono da Record, pegou o boletim do Ibope, mandou por um quadro e ele pendurou assim, no escritório dele lá, porque foi a maior audiência da televisão no mundo inteiro. Isso foi para o Guinness Book, né? Quer dizer que o público tem sensibilidade para identificar o que é de melhor. Acontece que com esse poder da música popular, foi se criando em torno dela um esquema mercadológico muito forte, muito violento. A chamada indústria cultural. A chamada indústria cultural. Primeiro era a indústria cultural, agora passou primeiro era a música que era industrializada a música era industrializada pelo marketing. A coisa virou ao contrário, agora o marketing é o mais importante, né?
Então os diretores de televisões, e de rádio, e de gravadoras e tudo, simplesmente não souberam explorar o potencial do talento e sim procuraram inventar rapidinho coisas que pudessem vender logo. Quer dizer, foi caindo a qualidade da música, foram simplificando o repertório musical para vender depressa, inclusive para o cara jogar fora logo e comprar outro. Porque o marketing é que nem com o celular. iPhone, você mal comprou o iPhone 8, bom, já está falando no iPhone 9, você jogar fora o outro logo. E esse raciocínio aplicado em música, em arte, em cultura, de modo geral, não funciona. A cultura tem outro tipo de relacionamento com a sensibilidade. Então há potencial para a audiência crescer com um programa de música de qualidade. Agora, como é que a gente retoma isso? Aqui é uma coisa muito complicada, né? Então, como as pessoas que cuidam, as emissoras de rádio, televisão e gravadoras não tem mais diretor artístico. Tem só diretor de marketing. Eles sentam lá e fazem cálculos daqui e dali, etc. Vamos pegar aquele efeito ali, pega aquela cantora ali, junta com aquele ali, eles fabricam. São Frankensteins que eles inventam aí, né? E procuram vender para provocar da forma mais fácil que a pessoa consuma para depois jogar fora logo e comprar outro, né? Então não pode ser uma coisa muito elaborada, não, senão o cara não... Primeiro vai se assustar, segundo ele como vai gostar demais, né? Pixinguinha não serve para ele, porque o cara compôs Carinhoso em 1918, ela está valendo até hoje. Que o cara compre e jogue fora. Quer dizer, o consumo e descarte. Essa é a filosofia aplicada à música. O senhor não acha que com a não obrigatoriedade de ensino de música, não, o ensino é obrigatório. Hoje voltou a ser? Eu fui a Brasília 5.000 vezes e consegui. Isso eu não estou sabendo. Não, você não sabe porque não se fez nada de bom nesse sentido. Não se divulgou como deveria ser divulgado. Então eu gostaria que o senhor explicasse. Não se criou um bom projeto para isso. Eu fui centenas de vezes a Brasília, uma vez até fui espancado quase, expulso do Congresso, porque tinha lá um lobby de representantes de escolas que não queriam a volta do ensino musical nas escolas, né? Porque eles acham que tem uma matéria a mais e tem que comprar piano, tem que comprar instrumentos, etc. E uma vez eu fui falar com o presidente do Congresso na época, e me expulsaram de lá, os dois armários desse tamanho me expulsaram de lá. Quem era o presidente na época? Eu falei com aquele que acabou sendo expulso do Congresso também, lá do lado do Rio Grande do Sul. Foi um dos eu não estou lembrando. Mas não vem ao caso. Eram três deputados que lutavam contra a ideia de ter a obrigatoriedade na escola. Mas no fim a gente acabou lutando muito e acabamos fazendo aprovar, e o Lula aprovou, assinou a obrigatoriedade do ensino. Aí eu comecei a procurar os ministros de educação e ministros de cultura para se criar um bom currículo musical. Um currículo prático, curto, que fizesse que a criança chegasse na escola e tivesse uma maneira prática, simples, de começar logo a ouvir música, tocar instrumentinhos, porque hoje é fácil, qualquer aparelhinho de 10 MHz você ouve boa música, para a criança poder começar a ter contato com outros tipos de música, além daquilo que ele vê em casa, no rádio e na televisão, que é uma porcaria, né? Mas não conseguir Haddad, Ferreira, esse baiano aí, que foi ministro também aqui de secretário aqui de São Paulo, Juca Ferreira. Tentei falar com vários deles. Não adiantou? Nunca houve, para fazer um projeto compacto de ensino musical, né? Com 10 páginas, que você pega um pianista razoável, você dá para ele uma série de códigos didáticos, ele pode fazer uma criança chegar a conhecer um pouco de música diferente. Existem processos, métodos de um Kodály, que era um húngaro, também tem um esquema de Vila Lobos, aí tem o alemão Karl Orff, com instrumentinhos muito primitivos, as crianças podem começar a fazer música rapidamente para desenvolver a sensibilidade, né? Nunca aconteceu nada, nem sei o que acontece nessa área, não tem a menor importância. O que se faz de música em escolas particulares ainda é muito importante. Tem muitas escolas que fazem ensino musical de qualidade, apesar de ser uma matéria não tão importante para eles, mas eles têm por uma questão de manter as crianças na escola, para ter espírito coletivo, etc. Mas um bom currículo de ensino musical nas escolas não existe como existiu no passado. Ora, o Prelúdio não deixa de ser um festival, né, maestro? O Prelúdio é um festival. Pela característica dele, pelo formato e pelo conteúdo. É um programa de auditório, de calouros, né, no fundo. Mas grandes calouros, todos qualificados. A ideia era porque quando era criança, eu sempre frequentei os estúdios da antiga Rádio Cultura, que era na Avenida São João, ali perto da Duque de Caxias, e lá tinha muitos programas de auditório, e tinha esses programas de auditório que nem Clube do Guri no Rio de Janeiro, Peneira Rotini, eram famosos programas de auditório, como os próprios festivais eram programas de auditório, né?
E eu vi aquela coisa acontecer na área da música popular. E um dia eu falei, não, um dia eu quero fazer uma coisa assim de música clássica, né? E tive a sorte de, na TV Cultura, encontrar pessoas de sensibilidade lá que apoiaram esse projeto. E a gente faz o programa já há 15 anos, todos os domingos de manhã, e a geração nova de músicos tem agora uma vitrine onde eles podem se expor, e a maioria deles, né, quando aparece na televisão, já recebem contratos, já estão tocando no Brasil inteiro em grandes orquestras, né? Agora, como é que é feita essa seleção desses alunos, desses calouros, entre aspas? Calouros, entre aspas, né? Desses calouros, entre aspas, que participam do seu programa? A gente faz um anúncio pela televisão e pelo rádio, né? Mas ele é feito normalmente em que época? No início do ano. No início do ano a gente lança abertas as inscrições para o programa Prelúdio. Inscreva-se, concorra, e o vencedor ganhará uma bolsa de estudos de 3 anos na Academia Franz Liszt de Budapeste, que é uma das maiores academias do mundo, né? Capital da Hungria. Capital da Hungria. Então a gente faz esse lançamento, lança essas ideias lá. Aí eles mandam pelo YouTube, faz uma gravaçãozinha, mandam pela internet ali. Aí quando chega aí pelo mês de maio, mais ou menos, aí eu faço uma pequena comissão de músicos e a gente assiste e vai selecionando. Em geral chega a 100, 150 mais ou menos, vai ter dinheiro para... É bastante, né? Participantes do Brasil todo, né? Do Brasil todo, Brasil inteirinho. E aí a gente começa a selecionar aqueles. Antigamente eram 12 candidatos, aí passou para 24, agora são 48, né? Porque tem tanta quantidade de músicos bons novos que a gente ampliou a quantidade de músicos candidatos. E aí a gente vai selecionando, depois tem uma segunda fase em que os melhores são selecionados numa primeira seleção. Nessa segunda fase eles concorrem entre os vencedores desses 48. E na última fase a gente faz na Sala São Paulo no início de dezembro todos os anos, né? E sempre abarrotada de gente, né? Porque realmente existe hoje em dia uma outra comunicação no Brasil que não é só a mediocridade dessas rádios que andam por aí que só fazem porcaria, né? Então você faz um anúncio, o próprio programa Prelúdio, que é feito naquela sala Franco Zampari, né? A gente anuncia, não perca no dia 10, um mês antes já está lotado o programa. Nunca tocamos uma cadeira vazia. Né? Que maravilha. Há público no Brasil, né, maestro? Há público, sim, claro. Quantas orquestras sinfônicas, quantas orquestras que tocam música clássica existem no Brasil hoje? Não, hoje em dia já está se criando muitas orquestras. Infelizmente a qualidade delas, a maioria, não é tão boa assim, né? Quando o governador Amazonino Mendes, do Amazonas, me convidou para fazer uma orquestra sinfônica para o Teatro Amazonas, que é um teatro maravilhoso. O senhor criou essa orquestra lá em Manaus? Eu criei essa orquestra lá em Manaus. Aí eu fiz um concurso, né? Mas em Manaus mesmo só tinha 2 músicos bons, né? Depois corri em outras partes do Brasil, claro que os bons músicos estavam integrados nas grandes orquestras, mas peguei mais 5 aqui no Brasil. Aí eu fui para a Europa buscar músicos, para a Europa Oriental, porque lá está sobrando músico, né? Trouxe 60 músicos lá para Manaus e criei a melhor orquestra do Brasil. 3 anos depois, tinha 4 orquestras jovens tocando na cidade que tirava faísca, né? De tanta qualidade musical, de tanto brilho, né? Porque com bons professores, com boa escola, você cria um bom profissional em pouco tempo. O problema não seria educacional, mas claro educação? O problema do Brasil é educacional até na política. Não, mas nesse caso, esse povo brasileiro que vota nessas porcarias que nós temos lá em Brasília, esses bandidos que estão lá conduzindo a nação, se o Brasil tivesse um pouco de educação, eles não iam trazer aqueles estrupícios que a gente tem lá, que só estão lá para se autopromover, se autofinanciar e fazer sua carreira individual e não prestar serviço à nação. Outubro está chegando. Não adianta, então, não adianta. Está nas mãos do eleitor, os caciques para decidir, para mudar. Não adianta, o povo brasileiro não... Qual vai ser o índice? Qual será o índice de renovação no Congresso Nacional? Pode renovar 90%. Os 10%, aqueles de sempre, José Sarney, Romero Jucá, Collor de Mello, Jader Barbalho, esses vão ficar sempre lá, porque eles têm os currais eleitorais deles lá, né? Mesmo que se renove 90%? Renovam, estão sempre esses caciques lá. Mas a maioria vai ser gente nova. Vai ser a mesma coisa, mas não adianta, esses caciques aqui mandam no Congresso. Os presidentes da República que enfrentaram o Congresso, Jânio Quadros, Dilma Rousseff, Collor de Mello, não acabaram o governo. Quem manda são esses caras. E esses vão continuar lá. Na nossa geração não há chance de que haja uma melhora na política brasileira, né? O grande problema foi o Lula. Ele tinha maioria no Congresso, tinha 85% de popularidade,
podia chegar e dizer, vamos pôr em ordem esse país agora, né? Não, ficava pulando de palanque em palanque, né? Fazendo demagogia lá para ser eterno, que nem o Chaves é eterno, era eterno, o Chaves do Maduro é eterno na Venezuela. Ele perdeu a maior chance, a maior decepção política do Brasil foi o PT. Começou com ideias maravilhosas e está todo mundo na cadeia hoje. Né? O senhor aceitaria o Ministério da Cultura se fosse convidado? Ah, claro que sim, lógico. Gostaria de fazer muita coisa, porque a partir de um ministério, com muita luta, você pode fazer, porque a máquina pública é tão emperrada. Eu já fui diretor de... O senhor dirigiu o Teatro Municipal do Rio, dirigiu o Teatro do Rio, Municipal São Paulo, de São Paulo, Brasília, Manaus, já dirigi muitas. O senhor tem um histórico extraordinário. Mas você tem pouca chance de mudar a máquina pública, porque ela é toda, como ela é toda burocratizada. Ela é engessada. Então é muito demais, é possível fazer muita coisa. Aqui, por exemplo, o Mário Covas, né, o trabalho que ele fez aqui, quando o governador, que era muito sério, a área cultural, com o Marcos Mendonça na Secretaria de Cultura, foi feita muita coisa boa em São Paulo. Né? Aliás, Marcos Mendonça foi o responsável pela criação da Sala São Paulo. Sala no São governo Paulo, o OSESP, a própria Pinacoteca, ele reformou, tem muita coisa boa, porque ele é um homem bem intencionado com a cultura. Né? Acho que é Ele deixou de ser deputado estadual para virar secretário de Estado. Qual é o status hoje da música clássica no Brasil, maestro? Vai melhor do que a popular, 50 vezes. Porque tem muita gente estudando música de altíssimo nível ali, jovens de altíssimo nível, de grande talento, procurando bons professores, e tem muitos cursos, né? Aqui em São Paulo tem o projeto Guri, que foi feito pelo Marcos Mendonça, tem a Secretaria, a Escola Municipal de Música, que também é excelente, tem a Escola Tom Jobim lá em... São várias escolas espalhadas pelo Brasil inteiro que estão levando para lá os bons professores, então está se criando uma geração de músicos brasileiros eruditos muito boa, muito boa. Campos do Jordão não tem um protagonismo nesse processo de disseminação da música clássica? Não, Campos do Jordão é uma coisa isolada, que é uma experiência muito... O senhor também muito... já trabalhou em Campos do Jordão? Eu já dirigi o festival há algum tempo, mas tá bem assim, né? Estava dirigindo, de repente liga um novo secretário e diz, olha, você não precisa mais aparecer aqui, que nós mesmo vamos fazer esse negócio. Quer dizer, essas coisas que acontecem na cultura brasileira. Aliás, foi até engraçado, porque uma moça da Folha me ligou no festival seguinte ao meu. Maestro, a gente teve, quando o senhor era diretor do festival em Campos do Jordão, tinha 7.500 recall de imprensa. O desse ano aqui só teve 20 recall de imprensa. Quem é o culpado disso? Eu falei, você, minha filha, porque me demitiram por telefone e você não falou nada sobre isso. Essa é ótima. Mas, maestro, o senhor escreveu vários livros e agora o senhor vai fazer sua autobiografia. Fala um pouquinho sobre isso. Pois é, eu tenho queridos amigos que sempre me apoiam, como vocês. E lá tem a editora Global, que é uma super editora aí, que são, no fundo, uma editora global, mas são 10 diferentes editoras, cada um se dedica a um setor, e tem um setor cultural deles. Luiz Alves é uma pessoa de altíssimo nível, né? Ele já imprimiu um livro meu, que se chama Música Impopular, é um livro que eu fiz há 20 anos atrás. Impopular. Música Impopular, que tem todos aqueles músicos do século XX que lutaram contra a maré, que deram um murro em ponta de faca e transformaram a música do século XX numa coisa diferente e nova e melhor, né? Aí entra a sua passagem pela Bahia? Não, o livro eu falo sobre os outros. Eu falo dele. Agora, o Luiz Alves me convidou agora para fazer uma autobiografia, né? Porque a gente fez tanta coisa por aí. Então eu estou escrevendo essa autobiografia. Assim, infelizmente eu quero ter tempo, mas está um pouco difícil porque tem muita coisa para fazer, mas até o fim do ano eu devo ter isso pronto. Eu até ia pôr o nome de autobiografia não autorizada, né? Mas aí o meu querido amigo Jô Soares, que é um amigo de irmão, ele lançou uma biografia e o nome dele é Autobiografia Desautorizada, né? Quer dizer, ele não sabia da minha, né? Mas com isso matou o meu nome. E o meu então vai ser Vim, Vi e Regi. E eu espero excelente título. Um nome muito bom. Eu espero que no fim do ano vocês... Regi, iremos ao lançamento. Com certeza. Com certeza. Obter o seu autógrafo. Isso, maravilha, com o maior prazer. Com o maior prazer. Maestro, por que não temos no Brasil um Pavarotti e uma Maria Callas? Tá cheio de Pavarotti no Brasil. Com a visibilidade. A visibilidade é outra com coisa. o nome. Por causa dessas máquinas aqui.
Porque os meios de massa no Brasil não estão preocupados em divulgar boa música. Temos grandes tenores, claro, está cheio de cantor. Grandes sopranos. Nasce igual, todo mundo é cantor. Excepcionais. E cantor tem muitos aí, né? Eu vejo no meu programa Prelúdio. Semana passada chegou uma menina do interior de São Paulo aqui, filha do Filó, aquele grande músico popular brasileiro. Chegou lá e cantou uma área de Wagner que eu caí de costa. Né? Então existem vozes boas no Brasil. Agora precisa dar educação para essa gente. Porque não adianta ser um bom cantor se não tem uma boa educação vocal e um caminho para ele poder então chegar ao palco. Né? Porque na realidade o Brasil não tem uma máquina operística. Né? Nós temos grandes teatros. O Rio de Janeiro, que eu já dirigi, tem, por exemplo, um corpo de baile que dá banho nos corpos de bailes internacionais. Quando eu era diretor lá do teatro, eu trazia coreógrafos do Bolshoi, da Ópera de Paris. Eles mandam o que eles chamam de coreologias, que é uma espécie de partitura da encenação da dança. Né? Então o pessoal lá no Rio, os meus diretores, preparavam tudo. Quando os caras chegavam e viam a coisa funcionar, não, tá tudo bem ali, né? Só ali talvez um pouquinho mais para a direita. Que os caras são de uma... Tem a Ana Botafogo lá, que é essa deusa do teatro, né? da dança. Então a gente tem corpo de baile bom lá no Rio de Janeiro, mas não tem uma máquina de ópera. Nós chegamos a criar lá no Rio uma central cenográfica, porque uma ópera ela exige muitos componentes, né? Tem que ter um ateliê para se criar cenários, para se criar figurinos, tudo. E tem que guardar, depois que uma ópera fica pronta, é apresentada, tem que guardar tudo aquilo, né? E para ficar para futuras apresentações. Mas essa central cenográfica com o tempo foi fechada. A última vez que eu quis fazer uma coisa lá, não, fechou. Mas fechou por quê? Não, é porque pegou fogo lá, mas não sobrou nada. Não, sobrou, mas é que os traficantes estavam usando aquilo ali para guardar droga, então a gente achou melhor fechar a coisa. Mas o Rio de Janeiro faliu, né? Sim. Mas temos hoje uma nova safra de compositores, fazendo um cotejo com compositores do passado, como Ernesto Nazaré, Camargo Guarnieri, Guerra Peixe. Hoje temos compositores que têm o mesmo nível desses grandes compositores da música brasileira. Isso. Clássica. A clássica e erudita. Né? Existe muita gente compondo música, mas as orquestras brasileiras tocam pouco a música brasileira. Eles preferem tocar mais Rachmaninoff e Tchaikovsky, né? Porque para poder receber os aplausos com mais facilidade. E na música popular, como eu disse, não há mais veículo. Não há mais veículo para música inteligente, né? Você vê que tem por aí esses Jojo Todinho, esses rap, hip hop, essas coisas aí, uma verborragia insuportável, né? Não dá para comparar com os nossos cantadores nordestinos que faziam aquelas competições, né? E não há mais veículo para uma música inteligente. Você tem que investigar onde está. Você vai num lugar aqui, outro ali, tem lá de repente um violonista aqui, uma cantora ali, etc. Violonistas, por exemplo, tem uma geração de violonistas brasileiros que no mundo inteiro não há coisa parecida. Mas nem de longe, né? Uma turma de primeiríssima qualidade aí, fazendo uma música não só de altíssimo nível técnico, mas cada um tem a sua própria linguagem, né? E só que ninguém sabe onde eles estão. A mídia precisa abrir um espaço maior. A mídia não quer saber disso. A mídia quer vender outra precisa abrir um coisa. espaço maior, maestro. O que precisa ser feito para a gente chegar nesse patamar? As emissoras públicas têm que fazer alguma coisa. Agora é muito difícil uma emissora pública concorrer com uma emissora particular. A TV Globo, por exemplo, faz a melhor televisão do mundo. Mas há 30 anos eles não levam mais a música a sério. Eles tinham a linha de show lá, anos atrás. A linha de show tinha programas musicais regulares, onde apresentava as melhores músicas. Não tem mais, né? Tem agora uma outra coisa, domingo à tarde, no programa do Faustão, uma dupla caipira, um outro ali, sei lá, infelizmente, né? O senhor fez muita coisa na TV Globo, né? Eu trabalhei lá, eu fui diretor musical, né? Chamava-se supervisor musical artístico, né? Naquele tempo tinha coisas boas, tinha ainda... Os bons músicos brasileiros se apareciam, mas com o tempo foi desaparecendo isso, né? Agora o Boni que dirigiu, deve ter contratado o senhor na época. Ele que me trouxe. Ele tem essa visão. Ele tem essa visão, mas ele está fora da televisão. O Boni fazia uma coisa curiosa, né? Ele fazia uma televisão comercial num certo ponto e num certo horário ele fazia sempre uma televisão mais experimental, né? A última coisa que eu fiz na TV Globo foi a trilha sonora do Grande Sertão Veredas, com a direção do Walter Avancini, que foi o maior diretor de televisão brasileira, né? Sem dúvida. Você conheceu ele muito bem. Eu também.
Ali podia se fazer orquestra, tinha uma orquestra sinfônica na TV Globo, né? Nossa. Mas o tempo foi passando, a música foi desaparecendo do cenário e eu pedi demissão, saí de lá. Mas antes da Globo, o senhor passou pela Tupi também, né, maestro? Houve um tempo que... Não, aí foi depois. Foi Quando depois? eu pedi demissão da Globo, aí a gente juntou uma turminha lá na Tupi, a Vancini, Álvaro Moya, eu, Fernando Pacheco Jordão, Fernando Faro, a Bujanra, Só gente os boa. pirados. O PIB da cultura O PIB da brasileira. cultura Mal brasileira. comparando o PIB da cultura brasileira. Exatamente. Só tinha fera, né? Solano Ribeiro também estava lá fazendo... Querido. Chegou a fazer o festival, mas cuidava da linha de show. Então, ia ser, mas infelizmente houve um problema lá na época nós chegamos a botar a Tupi em ordem, de pé, né? Depois houve uma época lá que houve umas greves bancárias, os problemas de pagamento, aí os atores começaram a fazer greve, etc. Aí derrubaram a nossa equipe e aí a televisão foi vender para o Silvio Santos e ele comprou novelas mexicanas. O senhor também fez muita trilha para telenovela, não fez, maestro? Trilha, eu fiz mais de 100 trilhas sonoras, quer dizer, para filme, para televisão e para televisão. No tempo que eu trabalhei na Globo, eu trabalhei com todos os grandes diretores, né, que faziam... Tinha uma série chamada Caso Especial na TV Globo, que era feita por pessoas de fora, né, de diretores de teatro, de cinema, etc. Eram convidados para fazer. E ali, então, todos os grandes diretores passaram por lá e fizeram seus especiais com toda a tecnologia da televisão. E era eu que fazia a trilha sonora daquilo ali. Mas, além disso, fiz também para teatro também, para muitos autores, todos os grandes diretores de teatro, eu trabalhei com eles, né? Cinema fiz também algumas, não fui tanto como televisão e teatro, e televisão e teatro, mas fiz também muitas trilhas para filme. Tá? Algumas até ganhei prêmio em Gramado, tal, com melhor trilha sonora. Mas você chegou a trabalhar em filme também. Foi eu ator. fiz. O maestro Júlio Medalha foi ator. Eu fiz, tinha o Ivan Cardoso lá no Rio de Janeiro, que era uma daquelas lideranças do chamado cinema, o anticinema que se fazia aí nos anos 70 e 80, que era uma espécie de cinema contestador, né? Contra o cinema intelectualizado. Era o cinema, uma espécie de Erik Satie, né? O Erik Satie gozava toda aquela música que se fazia de vanguarda, porque estava excessivamente cristalizada e meio congestionada, então ele gozava com a música dele aquilo, né? E tinha o Ivan Cardoso que fazia uma espécie de anticinema, um cinema irônico que gozava os cineastas, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? E o Ivan fazia um cinema divertido, né? Começou com um cinema chamado de Super 8, né? E depois começou para filmes de longa-metragem. 16 e depois 35mm. E aí eu ia fazer a trilha sonora do filme Segredo da Múmia, né? Que fiz, aliás, né? Mas aí ele queria uma participação minha no filme, aí eu fiz uma pequena participação, aí ele gostou e foi crescendo, né? Foi crescendo e eu acabei virando o assessor do ator principal, que na época era o Wilson Grey, que era o ator que mais trabalhou no cinema brasileiro, né? Exatamente. Mas a única vez na vida que ele fez um papel principal foi nesse filme. Mas... Aí em Gramado eu ganhei melhor trilha sonora e aqui em São Paulo eu ganhei melhor ator, né? Mas aí quando eu vi que na banca estava o Biafra, né? Que era a maior autoridade crítica do cinema do Brasil e um dos maiores do mundo, né? Aí eu fui lá, assina aqui Biafra. Aí. Rubem Biafra. Rubem Biafra, grande figura. Trabalhava no Estadão. Isso mesmo, fazia as indicações todos os domingos. Exatamente. Maestro, no início da sua carreira, o senhor foi para a Bahia, passou a temporada na Bahia, e da Bahia o senhor foi para a Alemanha. O senhor sempre disse que tomou um banho de germanismo na Alemanha. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua passagem na Alemanha, com quem o senhor conviveu com Zappa, com grandes filósofos, com grandes maestros. E não podemos deixar de registrar a sua passagem pela Alemanha, onde o senhor viveu durante 10 anos. De fato, é claro que depois a gente estudar bastante por aqui, a gente quer ir para a Europa, porque a Europa poderia ter ido para os Estados Unidos também, que é um país que tem muita música clássica, né? Tem 2 mil sinfônicas, né? Mas na Europa, como são muitos países diferentes, muitas culturas diferentes, você pega um trem aqui, depois de meia hora você está em outro país e tal. E eu preferi a Alemanha, porque a Alemanha é um país que te dá um banho de organização, um banho de disciplina, né? Porque nós, latinos, por natureza, nós somos esculhambados, né? E, de fato, a gente leva um choque quando você chega a trabalhar com aquele pessoal lá, porque eles são de um rigor fora do comum, né? Mas aí eu consegui, por sorte, quando eu regi uma vez um concerto na Bahia, aqui tinha um diretor de uma escola de música, de uma universidade de música da Alemanha assistindo, ele me chamou e falou... Veja as coisas da vida, as coincidências. Foi uma coincidência, ele falou... Se você conseguiu
ia para a Alemanha, eu te dou estudos gratuitos e ainda uma bolsa de estudo na Universidade de Freiburg. Aí eu me virei com consegui uma passagem aqui. Naquela época tinha também uma ajuda que o Itamaraty dava para bolsistas, davam até um passaporte azul especial, e com muito sacrifício fui para lá. Eu prestei concurso na Universidade de Freiburg, na Escola Superior de Música, fui aprovado. E depois de 6 meses, então, eles me deram uma bolsa oficial do governo alemão. Aí com essa bolsa eu pude, então, realmente fazer um curso completo, porque essa bolsa te permitia comprar livros, comprar roupa, fazer viagens, e tudo às custas desse intercâmbio acadêmico do governo alemão. E aí me formei em 1965, né, tirei diploma de maestro, e continuei uns tempos morando na Alemanha, regendo a orquestra da Universidade de Freiburg, né? Que era a orquestra que eu tinha estudado. Nessa universidade, o Heidegger era professor, você falou de filósofos, né? E a gente, considerado um dos maiores do mundo. O maior do século, né? Do século. E a gente assistia um pouco, às vezes, uma outra, ele dava uma palestra por semestre, né? Mas aí quando ele dava, parava o país inteiro para ouvir o que ele tinha a dizer, né? Mas a gente convivia com ele, e nessa época eu aproveitei também para estudar existia, a Alemanha no segundo pós-guerra foi uma espécie de centro da música de vanguarda do século XX, né? Depois do segundo pós-guerra. E então eu fui estudar em Darmstadt, aí assisti aulas do Pierre Boulez, do Stockhausen, de todos aqueles grandes músicos da vanguarda da época, né? E pude então me inteirar realmente do que acontecia nas movimentações mais avançadas da música erudita, né? Foi um período muito bom, né? E depois, na segunda vez que eu voltei para lá, voltei para trabalhar. Eu tinha uns convites de trabalhar na televisão de Baden-Baden, aí produzi inúmeros programas lá, tanto de rádio como de televisão, fiz inclusive uma série de música brasileira que lá chamava Canta Brasil, em português. E lá mostramos toda a geração de músicos brasileiros maravilhosos que nós temos, essa geração que está até hoje aí, né? E eu regi também muitos concertos lá, inclusive na Filarmonia de Berlim, inclusive em Baden-Baden, a orquestra da Rádio Baden-Baden, que é uma das melhores da Europa também. Tenho até gravações disso aí. E tive uma oportunidade de realmente conviver durante muitos anos com aquele ambiente musical muito organizado, onde tudo está pronto, né? Aí você chega, se diz, não é melhor para a gente ir para o Brasil, onde as coisas estão para ser feitas, né? A gente, como tem muita inquietação, né? Aí um dia o Boni passou por lá e falou, vem trabalhar comigo na TV Globo. Me levou, pagou passagem, pagou tudo. Eu fui trabalhar na Globo. Foi um período muito bom, muito agradável, mas quando a música começou a sair da televisão, aí eu pedi demissão. Continuei com a amizade dele, de vez em quando a gente come um bom espaguete lá no Jardim de Nápoles, com os vinhos que ele toma. Um querido amigo também, né? Hoje, para uma pessoa que queira fazer um estudo de música, porque a pessoa tem um problema de ela não escutar direito, existem o coral da USP que dá alguma aula. Onde mais essa pessoa poderia procurar um estudo de música básico? Não, existem muitas escolas de música de alto nível no Brasil inteiro, hoje públicas, né? Aqui em São Paulo mesmo. De música, para aprender música. Se o cara fazer que vai popular depois, o erudito, ele que se decide, mas é possível hoje, se você tem um filho, um neto, ou um amigo que tem a vontade de estudar música seriamente, pode ser encaminhado na Escola Municipal de Música, ou então nas próprias universidades, na USP, na Unesp, né? Existem boas escolas no Brasil gratuitas para pessoas estudar. A maioria desse pessoal que trabalha, que se apresenta no programa Prelúdio, né? São meninos brilhantes, que estão já na boca do profissionalismo e alguns já na boca da carreira internacional. A maioria, tem 90%, tem origem muito humilde. A maioria. Eles aprenderam nessas escolas públicas e vão lá estudar, e tem excelentes professores aqui que estão nessas escolas públicas, né? E com isso, então, eles vão, a própria OSESP tem hoje em dia uma escola paralela de música, tem a Tom Jobim, que também é uma escola pública do Estado, que também ensina. E forma maestros e regentes também, mas... Também maestros e regentes novos estão se formando por aí, que estão criando novas carreiras por aí, né? E escolas estão se formando em todo o Brasil, tem projetos que hoje as empresas estão começando a se movimentar um pouco, né? E fazer esses projetos de inserção social através da música, né? Então as empresas financiam projetos de estudo musical para crianças, sobretudo os de periferia, né? Então você vê nas favelas do Rio, tem várias favelas do Rio de Janeiro, que além dos caras, tráfico de droga, né? Lá em cima tem um grande projeto musical, na favela da Maré do Rio, tem um projeto musical lá,
que dentro daquele tiroteio incrível ali, né? Até me convidaram para trabalhar com eles, mas infelizmente não foi possível. E tem lá um dos irmãos Prazeres, que faz a coisa, Carlos Eduardo Prazeres, que ele faz um trabalho maravilhoso lá, né? Então, dentro das favelas, no ano passado, o menino que veio de uma favela lá da Mangueira, sim, prestou concurso no Prelúdio, tocou, foi escolhido para a finalíssima, não chegou na finalíssima, porque ligaram para ele na mesma hora. A Nextel, essa empresa que eu lembro, pediu para ele fazer um comercial de televisão e ao mesmo tempo deu uma bolsa para ele. O menino hoje está estudando em Salzburg, um excelente professor de música lá, né? Então tem muitos casos desses, né? 4 ano passado não chegaram ao fim porque foram fisgados no meio do programa para ganhar uma bolsa de estudos para fora do país, né? O senhor começou muito jovem, muito garoto, criança ainda, tocando violino. Eu ouvi a sua história, foi empregada doméstica da sua casa, que lhe iniciou, podemos dizer assim. De fato foi um acidente, né? Claro que eu sempre gostei muito de música, meu pai, sim, de origem italiana, o pai já nasceu aqui, né? Eu queria complementar com uma pergunta, mas há necessidade para se tornar um grande músico, um grande instrumentista, um grande maestro, começar criança? Isso é muito importante. Tem gente que começou um pouco mais tarde e conseguiu ser bom músico, mas o ideal é começar muito cedo. É o ideal. É começar muito cedo, porque quando a criança está a mente está em formação, como a música é uma arte muito complicada, é a mais matemática das artes, né? Mais matemática. Você imagina que quando um cara faz pi, aquilo tem 464 vibrações por segundo, e esse pi está no lugar do outro pi que tem. Esse tem 1/16 de duração, esse tem 1/16 de duração e um corre atrás do outro. Quer dizer, é de uma estruturação matemática e física. Física e acústica absurda, né? Então, ela tem essa capacidade de ser ao mesmo tempo extremamente racional e ao mesmo tempo extremamente emocional. É a mais extrema das artes, que ela toca com as duas características do ser humano, a emoção e a razão, né? Então é preciso que a pessoa, como criança, já se aproxime disso para que poder formar a mente em função desse rigor, né, que a música exige de você e que na realidade você está mais tarde, você já tem um pouco de dificuldade a mais. Eu me lembro quando quando eu montei aquela orquestra lá no Amazonas, que eu trouxe uns russos lá para dar aula, para formar a orquestra, né? Eles chegaram lá já prontos, maravilhosos músicos, etc, né? Alguns trouxeram crianças, filhos, né? Jovens, né? Depois de 6 meses, as crianças estavam falando português com sotaque da manauara, da amazônica, e os pais até hoje ainda têm dificuldade de falar, porque quem fala russo, falar português, o pulo é muito grande, né? Mas as crianças aprendiam logo. Então essa é uma questão da estrutura mental do ser humano que é melhor começar mais cedo. Agora, a Rússia é um país muito rico em termos de música clássica. Sim, né? Mas sem dúvida nenhuma. O maior músico do século XX foi Igor Stravinsky, né? Que era um russo lá de São Petersburgo. Agora, ele teve um produtor que fisgou ele, viu que ele tinha talento e botou ele em Paris e falou: eu vou trabalhar com você. E botou fogo na cabeça dele para ele fazer a Sagração da Primavera, que se transformou na maior obra musical do século XX, né? Quem são seus ídolos? Como maestros, como tenores, como sopranos? Quem são seus ídolos? Bom, lá fora e no Brasil. Eu gosto muito. Bom, maestros, evidentemente, do século XX, Toscanini e Karajan foram os 2 maiores maestros do século, né? O Toscanini na primeira parte e o Karajan na segunda parte, né? Mas hoje em dia tem maestros maravilhosos, como o Zubin Mehta, Cláudio Abbado, que acabou de morrer, infelizmente, né? Tem o próprio Loren Masio também, sim, que morreu recentemente. São figuras modelares da regência sinfônica moderna, né? Eu acho que a maioria dos intérpretes, infelizmente, estão se deixando levar pela sedução do brilho musical, tentando fazer as coisas mais brilhantes, e com isso aí eles distorcem o sentido musical, né? Os intérpretes, a maioria deles não tem uma formação musical, uma formação cultural suficiente para entender o que é uma ideia artística. Não, acadêmica, artística, a ideia do compositor. Sim. E partem mais para o exibicionismo. Então é um tal de executarem músicas em excesso de velocidade para mostrar brilho, e com isso perde-se muito. Quem grita mais alto, quem grita mais alto técnica aliás, a propósito disso, você vê o The Voice americano, né? Quem mais grita, mais ganha, né? Então, infelizmente, esse lado cultural está um pouco no mundo inteiro. Às vezes eu vejo, vem artistas de fora que tocar aqui no Brasil, o cara parece que eles estão numa corrida de Fórmula 1, né? Então,
Agora, isso é porque a técnica evoluiu, as pessoas hoje têm muito mais agilidade, eles se encantam com esse brilho instrumental, né? E com isso o que prejudica é o lado artístico, que perde-se o sentido, às vezes, da ideia musical do maestro, do compositor. Maestro, desculpe, o senhor fez recentemente, completou 80 anos de vida. Isso. Uma carreira sólida, brilhante, profissional, como ser humano, como figura importante no cenário brasileiro, não só culturalmente, mas o senhor também é um humanista. Como é que o senhor se sente com 80 anos de idade? Eu não sinto Qual nada, o seu eu não legado? imagino. O seu E o legado que o senhor faria diferente na sua vida? Ah, muita coisa. A gente faz Que não muita fez. coisa, Que não fez. muita coisa. É claro que a gente, quando vê uma coisa de fora, a gente vê com distância, aquilo eu poderia ter feito assim, aquilo se eu fizesse teria sido melhor, né? Muitas vezes eu fui intransigente, muitas vezes eu quis questionar pessoas que só me prejudicariam, né? Eu já tive poderes, às vezes, na mão de fazer coisas muito boas, de repente fui questionar pessoas que eu não devia questionar. Aí você perde a chance de... Trabalhei com o maestro na Bandeirantes, o maestro é linha dura. Não, porque É rigorosíssimo, o linha problema dura. do rigor é que a gente tem uma formação muito grande, né? Mas não é mais do que o talento, a minha formação, eu me formei na Alemanha, 500 matérias. Então você tem uma certa visão das coisas, às vezes, que vai um pouco além da que certas pessoas que trabalham com você têm. E muitas vezes nas secretarias de cultura, ou ministérios de cultura, são colocadas lá pessoas por razões políticas com as quais você não tem diálogo, porque o cara está lá por razão política, né? E ele não tem Então, às vezes, conhecimento teórico. Você quer enfrentar. Eu fui eleito pelos músicos da Sinfônica Nacional de Brasília para ser titular da Orquestra de Brasília, quando o Cláudio Santoro morreu, né? 100% dos músicos, né? Comecei a trabalhar, tinha lá uma direção lá na Fundação Cultural que queria um outro amiguinho dela lá para ficar no meu lugar. E a orquestra tinha votado em mim, ela não me deu condições de trabalhar. Em vez de eu tentar manipular aquilo, fazer um pouco de média com ele com os tempos e ganhando espaço, e quem sabe um dia ela sai, eu enfrentei ela, eu peguei e fugi de lá, não quis nem me despedir de ninguém, né? Mas é uma bobagem, devia ter ficado mais tempo lá, e quem sabe com o tempo as coisas mudam, quem sabe um dia ela sai, quem sabe um dia cai alguém lá com acessibilidade, né? Então tem muita coisa que a gente faz às vezes na vida que quando vê depois de algum tempo, poderia ter tido um outro comportamento que poderia ter sido melhor. Mas eu saí de lá, me dirigi ao Municipal de São Paulo, então a vida continua do mesmo jeito. Quais são os seus, além do livro, o nosso tempo está se esgotando, quais são os seus projetos neste semestre, nesse segundo semestre que está começando? Bom, tem muita coisa para suas fazer. atividades. Tem dois grandes projetos nesse segunda parte de ano de 2018, né? Primeiro tem um grande amigo aqui de uma grande empresa daqui de São Paulo, que uma vez eu fui convidado para almoçar com os diretores dessa empresa, e eu falei que o problema do Brasil são as partituras musicais, que não se toca música brasileira mais no resto do mundo, porque não tem partituras. Isso é uma verdade. Se você tem... Carlos Gomes foi o maior compositor das Américas e o compositor mais executado no Scala de Milão durante não sei quantos anos lá. Procura uma partitura de Carlos Gomes aqui ou em qualquer lugar, não tem. Não tem. Não se imprime essas partituras dele. E então, com isso, ele saiu do cenário internacional. Então, tocando nesse assunto, eu fui procurado por um desses empresários aí, eles me pediram então para fazer um grande projeto de criar um site na internet para digitalizar as partituras dos grandes compositores brasileiros, né? E populares e eruditos, né? E colocar essas partituras à disposição do mundo inteiro. Então o cara está lá no Japão, ele ouve uma ópera de Carlos Gomes, ouve o Plácido Domingo cantando uma área de Carlos Gomes, ele vai lá e procura na internet, no site vai encontrar. Um site, e está lá, procure no site Brazilian Music, vai se chamar assim Brazilian Music, ele vê que tem toda a partitura lá de graça para ele poder então fazer com a orquestra dele. Eu fiz o Guarani na Bulgária agora, as partituras que eles me mandaram da Itália, onde foi impressa, eram um nojo, né? Era uma vergonha mesmo, né? Agora as partituras foram restauradas e vão estar nesse site. Então, vai ter um grande site de música brasileira para ser mandada para o mundo inteiro poder tocar música brasileira, inclusive a gente poder voltar a tocar, porque tem obras importantíssimas de compositores brasileiros que não se acha, né? Não é possível. E também casos como Villa-Lobos, que foi o maior compositor do século XX, né? Sim. Se você quer tocar Villa-Lobos, você paga royalty para a França, porque a França editou as obras dele. Então tem que ter o paroxismo da contradição. Esse é o projeto. E o outro é um projeto que eu tenho com uma grande emissora de televisão aqui, de fazer um seriado sobre a vida de Carlos Gomes, né? Carlos Gomes, todo mundo sabe quem é Carlos Gomes, porque tem a praça Carlos Gomes, Rua Carlos Gomes, né?
Clube Carlos Gomes. Não, Carlos Gomes, só que ninguém sabe quem é o Carlos Gomes. O nome Foi é conhecido, um mas dos não sabe maiores, quem foi. um compositor que Verdi, que foi o maior compositor italiano de todos os tempos, tirou o chapéu para ele e falou, você vai seguir minha música. E seguiu, porque quando o Verdi parou de compor 20 anos, quem mandou no Scala de Milão foi o Carlos Gomes. Um mulato que nasceu no interior de São Paulo, está no maior templo da ópera do mundo, tendo as óperas dele sendo compositor com o maior número de estreias no Scala de Milão, né? E um cara que fez parte do conselho do Scala de Milão. Puccini, Mascagni, Ponchielli, pessoal ia estudar com o Carlos Gomes, né? Ele ficou rico, construiu um palácio em Como. Quer dizer, é uma figura deslumbrante, né? Tem todas as suas contradições pessoais, que era uma figura cheia de contradição pessoal, como todos nós temos, né? Mas foi um monstro de compositor, mas o compositor das Américas. Chegou um ponto que se tocava mais Carlos Gomes na Europa que Wagner, imagina você. Nossa. Agora, isso aí eu vou fazer esse seriado agora, com uma coprodução internacional, e aí então a gente vai poder colocar o Carlos Gomes no pedestal que ele merece e jogar para o mundo inteiro então a sua música, que é realmente do nível dos grandes compositores do primeiro escalão. Maestro, infelizmente o nosso tempo terminou. Muito obrigado pela sua entrevista. Tânia Miller, muito obrigado. Caetano. Próximo presidente da República, fique de olho. O maestro Júlio Medalha aceita ser ministro da Cultura. E ele é o homem gabaritado com todas as condições para ocupar esse cargo e modificar, melhorar a cultura no Brasil, em todos os aspectos. O primeiro escalão volta na próxima terça-feira. Até lá, muito obrigado.